Começa agora mais um Turismo em Destaque. Sobre a questão da falta de mão de obra com que o turismo presentemente se depara, ainda antes do verão e sobretudo ainda antes deste tema ter ganho tão grande proporção, tive oportunidade de alertar para as razões que estavam por trás desta carência e sobretudo para as suas consequências para a atividade turística. E filo, em meados de junho passado, aqui no Turismo em Destaque, no episódio número 33. Sinceramente, lamento que, para além de ter tido razão antes do tempo, que, de alguma forma, este meu apelo ou as afirmações que na altura aqui tive a oportunidade de dizer sobre esta matéria não tivessem tido a oportunidade de ser tidas em consideração pelos decisores. E na altura, entre muitos outros constrangimentos, tive a oportunidade de destacar alguns que ainda hoje mantêm a atualidade, nomeadamente 4 deles. Sendo que o primeiro grande constrangimento à falta de mão de obra na atividade turística é exatamente o pagamento de baixos salários que se verifica na atividade turística. E isto é uma situação que não resulta propriamente da pandemia, uma vez que já lhe era anterior. Só que, neste ano e meio em que um verdadeiro tsunami assolou as empresas de turismo, deixando-as numa posição muito frágil do ponto de vista económico ou financeiro, veio agravar a dificuldade que têm em poder pagar melhores salários. Um segundo constrangimento prende-se com a impossibilidade dessas mesmas empresas oferecerem condições contratuais mais duradouras a quem queira trabalhar no turismo, em alguns casos devido à própria sazonalidade dos produtos e serviços que comercializam, mas também devido, em grande parte e muito principalmente, à incerteza que ainda existe neste momento relativamente à evolução da pandemia e ao reflexo que essa própria evolução irá ter no próprio turismo. Veja-se o que ainda na semana passada tive aqui a oportunidade de dizer a este respeito acerca da próxima quadra natalícia e das dúvidas e das incertezas que essa mesma quadra ainda se encerra, seja naquilo que respeita às empresas, seja naquilo que respeita aos consumidores, isto é, para os turistas. O terceiro constrangimento tem a ver com o facto de muitos dos que perderam os seus postos de trabalho estarem neste momento a receber subsídio de desemprego, não efetuando os descontos que habitualmente fariam no caso de se encontrarem a trabalhar, o que de alguma forma lhes melhora o seu rendimento líquido mensal e, de uma forma geral, que os deixa com uma posição de poderem adiar um pouco mais o seu regresso ao mercado de trabalho. E nem sequer os preocupa muito poderem, eventualmente, quando pretenderem fazer esse regresso, encontrar algumas dificuldades na obtenção de emprego, pois aquilo que lhes é dado a observar é que a oferta de trabalho começa, como aliás até a própria pergunta e a temática que estamos a abordar o justifica, a ser bastante elevada, em parte devido à retoma que se está a verificar, apesar de todos os constrangimentos a nível da atividade turística. Finalmente, o quarto e último obstáculo ao constrangimento não é de hoje, nem sequer de ontem. É algo que há décadas o turismo não tem conseguido resolver. E refiro-me, em concreto, à pouca valorização e à pouca dignificação das carreiras e das profissões turísticas, fator que, se somado aos 3 outros anteriores que acabei de referir, acaba por, de alguma forma, desmobilizar aqueles que consideram poder vir a abraçar no futuro uma carreira no turismo. Para além destes 4 constrangimentos, devem também considerar-se que muitos daqueles que, por força da pandemia, se viram obrigados a abandonar as suas carreiras no turismo, felizmente encontraram noutras áreas novos percursos profissionais, deixando assim de estar disponíveis para um eventual regresso às atividades turísticas. E ainda o facto do turismo ser uma atividade económica de mão de obra intensiva, onde o custo do fator trabalho pesa e de que maneira nas contas das empresas, nomeadamente naquilo que respeita aos impostos e às contribuições que sobre ele incidem e que são, como se sabe, extremamente elevados, o que
vem a crescer às dificuldades pelas quais o tecido empresarial turístico presentemente passa e que, de alguma forma, o impede de poder estabelecer melhores condições e oferecer melhores condições laborais para poder cativar trabalhadores. Ora, dito isto e sumariamente tendo aqui elencado aqueles que são os principais constrangimentos, importa agora ver como é que conseguiremos ultrapassar esta situação. E, em minha opinião, aqui deve intervir-se em simultâneo em 3 grandes áreas. E são elas: pagar melhor, reconhecer mais e alargar a base de recrutamento. E como é que podemos fazer isto? Quanto ao pagar melhor, e considerando tudo aquilo que anteriormente já aqui referi, devem ser criados apoios específicos por parte do Estado, de modo a ajudar as empresas a contratarem trabalhadores, apoios esses que devem ter uma majoração mais significativa sempre e quando incidam sobre contratos de trabalho sem termo ou contratos de trabalho mais duradouro, permitindo que o custo do fator trabalho que decorre diretamente do salário não seja maior para as empresas e que, de alguma forma, também se transforme num aumento efetivo para os próprios trabalhadores. E isto consegue-se, por exemplo, com a redução da taxa social única, tanto na parte que diz respeito à entidade patronal, como na parte que diz respeito ao trabalhador. Do lado das empresas, estes apoios devem ser complementados por um pacote de benefícios, de modo a aumentar a atratividade, mas também a permitir uma maior retenção e uma maior motivação das pessoas pelos setores turísticos. Reconhecer mais. Isto significa pôr em marcha um abrangente programa de valorização e de dignificação das carreiras e profissões turísticas, de modo a reconhecer a importância do elemento humano que, como se sabe, é central para o turismo e, igualmente, conseguir atrair e captar mais talento para os diversos setores turísticos e ainda aliciar, no bom sentido do termo, os mais jovens a poderem optar pelas atividades turísticas para a sua vida ativa futura. Finalmente, alargar a base de recrutamento. E este aqui é um esforço que tem que ser feito por todos, tem que ser feito a nível nacional, pois ele não é apenas e tão só um exclusivo do nosso país, não é algo que esteja a afetar exclusivamente Portugal, porque ele está a afetar da mesma forma todos os demais países do mundo, naturalmente tendo ainda mais impacto naqueles onde a importância e o peso do turismo nas suas economias é superior. E, em concreto, alargar a base de recrutamento é, no fundo, atrair pessoas de outras paragens para virem estabelecer-se e para virem trabalhar, em particular, e neste caso em Portugal e em concreto no turismo. E para isso é fundamental fazer-se uma revisão das leis sobre a imigração, mas também, e tão ou mais importante do que fazer essa revisão, é fundamental criar boas condições de acolhimento e de integração para quem opte para cá vir trabalhar em busca de novas oportunidades de vida. Neste ponto há um facto que é importante, é que Portugal goza de uma boa imagem externa e, portanto, tem uma maior capacidade atrativa neste em particular e, simultaneamente, também daqui a vinda de outras pessoas pode nos ajudar a atenuar o grave problema de demografia com que neste momento nos estamos a debater. Em minha opinião, o aumento significativo que os diferentes setores turísticos têm vindo a sentir no respeitante aos pagamentos feitos digitalmente ou por via de cartão de crédito ou de cartão de débito, deve ser analisado com um extremo cuidado, com uma grande prudência, pois ele resulta mais de uma alteração dos hábitos de pagamento e até de consumo, por força da pandemia e dos constrangimentos que ela nos tem colocado, do que propriamente por um incremento desmesurado de qualquer atividade turística. E isto tem sido particularmente visível nos setores do alojamento e da restauração, muito por força dos confinamentos registados, mas também dos novos modelos de contacto entre a oferta e a procura que, entretanto, foram desenvolvidos e postos em prática, situação, aliás, que se tem verificado de igual forma em quase todas as áreas da atividade económica e que, portanto, não é um exclusivo da atividade turística.
Como se sabe, uma das consequências da pandemia e dos confinamentos foi o aparecimento, ou se quisermos a entrada, ou até a própria transformação de muitos modelos de negócios nos canais digitais, pois eram eles, ou chegaram até a ser eles a dada altura, a única forma eficaz de chegar até aos clientes, de chegar até aos consumidores, os quais também por seu turno e até por sua própria segurança sanitária, também a eles prontamente começaram a aderir e a dar preferência. Assim, é natural que as reservas de alojamento tenham aumentado significativamente por via destes canais, tal como na restauração os modelos da encomenda para entrega num determinado local, o chamado delivery, ou as encomendas para buscar e levar, o chamado takeaway, tenham crescido drasticamente. Aliás, em alguns casos e em dados períodos passaram a ser as únicas fontes de receita que as empresas que os disponibilizavam tinham para conseguirem, de alguma forma, ter alguma faturação. E, obviamente, se temos compras e se temos reservas feitas digitalmente, essas mesmas compras e essas mesmas reservas obrigam também ao pagamento pelo mesmo meio. Daí o disparar das transações feitas através deste processo. Portanto, e em suma, não se confunda esta tendência, nem se retirem conclusões precipitadas sobre a retoma turística apenas com base e tão só nestes indicadores. Encontramos-nos de novo para a semana e já sabe, se se interessa por aquilo que se passa no turismo, subscreva gratuitamente uma das nossas plataformas. E lembre-se que a pandemia ainda não acabou.